Olá, graça e paz. Eu chego até você com o objetivo de convidar você a meditarmos sobre questões de bênçãos, de prosperidade. Sabemos que dia 1º de maio é o dia que se comemora o Dia do Trabalho. E nós, como servos de Deus, sabemos a importância que temos de buscarmos cada vez mais um comportamento e uma administração adequada segundo a Escritura. Nós temos vários exemplos na Escritura de pessoas que alcançaram a graça diante do Senhor de prosperar. E eu quero muito que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa que reconheça Deus sobre todas as coisas, uma pessoa que entenda que todas as bênçãos e regalias e prosperidade que você usufrui vêm do Senhor. Que jamais percamos Deus por conta da prosperidade. Que jamais troquemos coisas materiais por coisas espirituais. Mas a vontade de Deus é que você seja uma pessoa abençoada. A vontade de Deus é que você chegue para adorar ao Senhor sem questões, sem situações de dificuldade, de aborrecimentos e de tristeza, de condições financeiras, né? Estamos falando sobre a sua vida financeira. Eu gostaria que, se você tivesse o privilégio agora de abrir comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Nós sabemos que Josué recebe de Deus uma grande missão, a missão de substituir Moisés, não mais no deserto, mas sim agora atravessando, passando o Jordão e instalando o povo na terra prometida, onde eles teriam que desapossar os inimigos, os filisteus, e então tomar posse da terra. Então eles iriam tomar posse de todo aquele território, de tudo aquilo que Deus havia prometido a eles. Mas vamos analisar as direções que Deus deu a Josué. Josué capítulo 1, versículo de número 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, eu quero meditar com você no versículo de número 2. Vamos iniciar a nossa meditação. O Senhor olha para Josué e diz: meu servo Moisés é morto. E Josué sabia disso. Uma das situações que embaraçam a vida financeira, vou falar da vida financeira, tá? Poderemos falar de todas as áreas, mas é o passado. Como as pessoas se prendem às coisas que foram. Você já percebeu que a maioria das pessoas que tem problema na esfera financeira, elas repetem ciclos, elas repetem os que seus pais fizeram, elas repetem a mesma situação que aconteceu? O Senhor diz assim, olha, Moisés, meu servo, é morto, quer dizer, isso é uma coisa fatual, aconteceu, você precisa pensar de agora para frente. Uma coisa muito interessante que nós temos que entender e compreendermos na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, é a questão da inibição, a questão do excesso de autopreservação, de autoproteção, onde se exagera, fazendo com que a timidez se instale. Esses dias eu estava falando sobre isso e eu quero agora falar com uma abordagem mais direta sobre a questão da repetição, onde pessoas elas começam a repetir comportamentos, elas começam a trazer para si comportamentos repetitivos. Josué serviu Moisés, mas não é porque ele serviu Moisés, é que tudo que Moisés fez, ele ia fazer. O tempo era outro, o momento era outro, até o povo era outro e a situação era outra. Nós precisamos aprender a encarar os nossos desafios de uma maneira diferente, de uma maneira diferenciada. Nós precisamos entender que nós somos da parte de Deus criados para termos a criatividade. Então o Senhor diz: Moisés, meu servo, é morto, passa tu esse Jordão com o povo na terra que eu dou a vocês. Então o que Josué tinha que entender, que tudo aquilo que Moisés fez já tinha sido feito, que agora a questão era com ele. Quero falar
um pouquinho com você sobre amargura e ressentimento. A palavra do Senhor diz assim em Hebreus, e esse é um texto muito interessante, Hebreus capítulo 12, que a amargura, ela tira a graça de Deus. A maioria das pessoas que se embaraçam financeiramente são pessoas amarguradas. O ressentimento e a amargura funcionam como grilhões na alma. Então é muito importante você entender isso. O que Satanás quer para cada um de nós? Ele quer que nós estabeleçamos a nossa vida no passado. Ele quer que nós sejamos um armazém de situações que foram, que ficaram. Pessoas que guardam frustrações, pessoas que guardam dentro da alma ressentimentos que passaram, que aconteceu. O que esses ressentimentos fazem, trazem na alma? Eles elaboram a inibição da criatividade. Eles trabalham para trazer a desistência, para trazer a mortificação dos sonhos. Então você tem que entender o que morreu na sua vida, o que já foi, o que já passou, o que não pode ser relevante mais. Deus quer abençoar você, mas como é possível alguém que quer ser abençoado nutrir e alimentar ressentimentos de coisas que ficaram? Você precisa entender dos perigos dos comportamentos autodestrutivos. A repetição é um comportamento autodestrutivo. E a repetição se dá por quê? Por que a repetição se dá? Por que se repete o que se fizeram consigo mesmo? Por que a moça que um dia teve um pai que era violento verbalmente, que era agressivo, que exercia uma autoridade exacerbada, vai se casar justamente com uma pessoa semelhante? Por que as pessoas repetem os comportamentos? Porque a alma, ela tem um vínculo de vício, de costume. Ela é tendenciosa a buscar aquilo que lhe é empático. Quem pode quebrar isso dentro de nós? Deus. Então é comum você olhar pessoas que sempre estiveram embaraçadas financeiramente, continuarem embaraçadas. Por quê? Porque é um ciclo vicioso, é um ciclo que continua. Existem inúmeras situações que causam danos na questão da prosperidade, que é a questão da idealização, dos sonhos, da criatividade, da imaginação. Então, o que a amargura e o ressentimento faz? Ela cria um boicote interno, um auto-boicote, onde essa amargura vai cobrir qualquer aspiração, qualquer sonho, qualquer ressentimento, onde a força do passado, ela vai chegar e inibir qualquer projeção futura, trazendo aquele luto, aquele entenebrecimento para a alma. Então, o que eu quero falar com você? Sobre a questão da constituição do seu coração. Quem sabe você é alguém que tem o hábito de armazenar ressentimentos, de armazenar amarguras. Você precisa entender de uma vez por todas que assim como os dias passam, as pessoas devem passar pela sua vida, se for o caso. As circunstâncias devem passar para a sua vida. A maneira que as pessoas olham o comportamento externo e trazem isso, o comportamento das pessoas e o próprio comportamento, e elas trazem isso para si mesmo, onde elas defendem o próprio jeito, onde elas defendem a própria maneira, onde elas tomam posse do ressentimento, da amargura, do passado, como se fosse uma herança. Elas tomam posse daquilo e fazem disso a maneira delas relacionar com o presente e com o futuro. A amargura e o ressentimento, a falta de perdão, ela destrói qualquer possibilidade de prosperidade. Então você precisa entender que as coisas precisam passar por você e não ficar. Você não pode ser uma peneira que conforme o tempo vai acumulando sujeira, entende? Você tem que entender o que o Senhor diz a Josué.
Moisés, meu servo, é morto. Agora o que você tem que fazer é passar esse Jordão. Então você tem que entender o que é que ficou para trás. Já foi. Foi maravilhoso viver com Moisés. Foi maravilhoso estar com Moisés. As experiências foram maravilhosas. Amém. Mas a partir de agora é você e eu, Josué. Então você precisa entender sobre a questão de ressentimentos, de amargura, que vão inibir e trazer maldições para a sua vida financeira. De uma vez por todas, você precisa buscar um coração que seja um coração limpo, que seja um coração transparente. Então o Senhor continua dizendo assim, no versículo de número 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus não disse a Josué, tudo que você sonhar eu vou te dar. Não. Você vai ter que colocar a planta do seu pé. O que significa isso? Significa que os sonhos e as aspirações são apenas os inícios. É o início daquilo que Deus tem para nós. Nós temos que aprender a colocar os nossos pés. Colocar os pés sobre realidade, suor, trabalho, posse, abnegação, renúncia. É isso que nós temos que entender. Então nós temos que compreender. O Senhor disse, Josué, você não precisa, você não vai apontar onde você quer. Você vai colocar as plantas dos teus pés. Quantas pessoas que rejeitam a sobriedade, sendo que a sobriedade é um ingrediente fundamental para a prosperidade. Quantas pessoas que rejeitam o suor, o trabalho, a abnegação, a renúncia. Por quê? Porque elas acham que isso não funciona, sendo que essas são algumas ferramentas que nos levam adiante. Então eu queria dizer uma coisa para você, no dia de hoje. Olhe para o seu coração. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que quer te abençoar. Vê se no seu coração existe ressentimento. Vê se no seu coração existe amargura. Perdoe. Desintoxique a sua alma de todas esses rompantes, esses ressentimentos, essas amarguras que vão fechando, inibindo a sua prosperidade, tirando de você a habilidade de prosperar. Olhe que as amarguras são as donas e as senhoras dos comportamentos repetitivos. Não repita comportamento, não faça isso. Olhe para a situação corriqueira, para o dia a dia. Comece a mudar coisas pequenas na sua vida. Comece a mudar coisas do seu dia a dia, viver diário ali, coisinhas pequenas. Comece a mudar essas coisas pequenas. E aí você vai entender o que significa a mudança. Você vai começar a fazer uso dessa mudança. Comece a olhar aquilo que você deixa de fazer que é importante, aquilo que você faz demais, que deveria fazer menos. Comece a analisar isso. Eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que Deus possa limpar seu coração. Quero pedir a Deus que o Senhor possa trazer para você todos os sonhos, todas as iniciativas, todas as projeções que Deus tem para a sua vida. Como Deus disse para Josué, Deus está dizendo para você no dia de hoje. Esquece o seu passado. Não fica mais lembrando das coisas boas, porque um dia eu tive, porque um dia eu fiz, porque um dia me fizeram, nem de coisas boas, nem de coisas ruins. Por quê? Porque nós precisamos viver do presente. O passado tem que existir em nós por meio de memoriais, para reconhecer Deus nos nossos livramentos. Então esquece, o seu Moisés morreu, agora é com você. Não tenha medo. O Senhor é o Deus que te habilita, o Senhor é Deus que te capacita, o Senhor é o Deus que te ajuda, que te fortalece. Entenda isso, limpa seu coração, não importa o que te fizeram. O perdão é essencial para a prosperidade. O coração limpo é imprescindível. Deus abençoa pessoas de corações limpos. Deus prospera pessoas de corações limpos.
limpe o seu coração. Vamos orar? Eu quero pedir a Deus para que Deus limpe o seu coração. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós estamos pedindo pela bênção do teu povo. Que o Senhor venha ministrar a tua graça e a tua misericórdia, a tua palavra é enfática quando diz, ó Deus, que a amargura nos tira da graça. Precisamos da graça para nos locomovermos no mundo espiritual. Precisamos da graça, ó Deus, para prosperarmos em tudo o que fizermos, que colocarmos as nossas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha limpar este coração, que ainda traz recordações do que o pai fez, do que o cônjuge, do que a mãe, do que amigos, ex-amigos fizeram. Ó Senhor, limpa essa alma e limpa este coração e faça com que o perdão seja o selo, meu Deus, da prosperidade neste dia. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, não permita que o coração do teu povo venha a ser um veículo de maldição, mas que o coração seja um veículo de fé, de projeção, de iniciativas. Senhor, em nome de Jesus, tire o comportamento repetitivo do teu povo, onde não se aceita desafios, onde se erram nas mesmas situações, onde se repetem, Senhor, continuam se repetindo, Senhor, hábitos, costumes, atitudes, Senhor, onde a vida não muda. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, limpa o coração daqueles que têm te amado, daqueles que têm te servido. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim como Josué tinha que deixar o luto de lado para poder fazer tanto a travessia quanto instalar o povo, assim sou eu e é você. Você precisa entender que você tem que deixar para trás todos os lutos da sua vida, sejam de perdas, de ressentimento. Não estou dizendo que você perdeu alguém, você vai esquecer essa pessoa, não. Você vai guardá-la dentro do seu coração, todas as memórias, todas as boas lembranças, mas a sua vida tem que continuar. E Deus não queria que Josué ficasse retroativo, abatido, atrasado por conta que Moisés havia partido. Ele queria que Josué continuasse a própria jornada. Continue a sua jornada. Às vezes você enfrenta momentos difíceis, situações difíceis, mas você não está sozinho. Deus é com você. Então limpe seu coração, não permita que ressentimentos, não permita que amarguras, não permita comportamento repetitivo, não faça isso. Não repita aquilo que não deu certo. Não repita comportamentos alheios dos seus pais, do seu cônjuge, não faça isso. Peça para Deus uma mente renovada, um coração renovado, uma vida transformada. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.